Pois bem, já adiantei, o nome dele está aqui comigo agora no estúdio da Jovem Pan Araçatuba, o vereador de Mirandópolis, presidente da Câmara, Ederson Pantaleão, do União Brasil, o Grampola. Ele é pré-candidato a prefeito daquele município e vai concorrer contra o atual prefeito que tenta se reeleger, o Mirão, e o ex-prefeito Jorginho Maluli. Aliás, eu estou com uma dúvida, não é reeleição, né? Porque ele assumiu no meio do mandato, é a primeira eleição ou é reeleição? Bom dia, meu amigo Marcelo, uma honra estar aqui na Jovem Pan, junto contigo, jornalista afamado, um homem de caráter e que faz muita diferença na democracia, né, do nosso país. Obrigado. Trazendo aqui todos os públicos políticos para que possa se expressar. Realmente é a primeira eleição, né? Mas ele saiu quando o Sodário deixou para ser deputado? Isto. Como ele assumiu, ele perde o direito da próxima reeleição. Então, no caso, seria uma reeleição porque ele está no poder, né? Entendi. Mas é a primeira eleição. Que é a primeira dele. A prefeito. Vamos lá. Agora, um passinho para trás, vou te perguntar quem é Ederson Pantaleão, o Grampola. Fala um pouco da sua história para a gente te conhecer melhor. Vamos lá. Ederson Pantaleão, o Grampola Pantaleão, é nascido e criado em Mirandópolis, tenho 42 anos, sou comerciante, pequeno empresário, como preferirem definir, né? Estou político desde os meus 30 anos de idade, dos meus 20 anos de idade, estou há 22 anos na política. Com 20 anos de idade você entrou para a política? Disputei a primeira eleição. Com 20 anos? Perdi a primeira eleição. Tá. Né, depois fui eleito novamente. Sempre fiz parte dos bastidores, sempre gostei de política. Tá. Avesso a minha família é uma família de classe C, que hoje a gente tenta ali chegar à classe B, né? Mas sou filho de Vanderlei Pantaleão, saudoso Vanderlei Pantaleão de Souza. Quando nasci, meu pai era destilador na Alcumira, né? Do Maluli, da família Maluli. Certo. Minha mãe era do lar. Depois minha mãe, por fim, conseguiu se tornar funcionária pública estadual, aposentou como funcionária pública. E a gente vem aí sempre com muita humildade, com muita transparência, morando em Mirandópolis, tendo uma história bonita em Mirandópolis, e o Grampola procurando seu espaço na política. E aí me fala o seguinte, quando foi sua primeira eleição? Minha primeira eleição foi em 2008. Vereador? Vereador. Saí candidato em 2008. Tá. Tive, na época, 392 votos pelo partido PTB. Me recordo como se fosse hoje. A gente foi apoiar o nosso amigo Francisco Antônio Passarelli Momesso, Chicão Momesso, naquela ocasião. O Chicão foi vice, quando eu disputei, o Chicão era vice do Zé Antônio. Nós apoiamos o Zé Antônio Rodrigues. Sim. E o Chicão. E ali seguramos o PTB, fizemos um trabalho no PTB e fomos para o PTB para eleger o doutor Aparecido, o delegado doutor Aparecido. Sim. Né? E eu me recordo que nós éramos 8 candidatos e o doutor Aparecido falava assim, quantos votos você acha que você tem, Grampola? E eu falava, doutor, pode pôr aí uns 200, 250. Ele falava assim, é muito voto, vamos deixar 100, 100 e pouquinho, porque voto é difícil. E eu falava, tudo bem, doutor, eu vim aqui para te eleger, vou ficar muito feliz de te eleger, sabendo o homem honrado que ele é, mas amarra as calças aí, que senão eu passo o senhor. Ele sempre brincava e isso realmente aconteceu. Na ocasião, eu tive 392 votos, fui o 9º mais votado naquela circunstância. Não entrei devido ao sistema eleitoral e o doutor Aparecido teve 200 e poucos votos naquela ocasião. E em 2012 fui para o PP, fui o candidato mais votado do PP com 741 votos. Me elegi e me tornei presidente do Legislativo de Mirandópolis já de chegada. E aí foi o Chicão prefeito. Nós elegemos o Zé Antônio Rodrigues, né, em 2008. O Chicão vice, aí o Chicão foi prefeito em 2012, foi candidato, elegemos o Chicão. E o Grampola foi eleito naquela ocasião e se tornou de imediato presidente da Câmara Municipal, com outra votação. Lá não é o mais votado que se torna presidente, há uma votação interna e a gente conseguiu, né, junto aos vereadores, que a gente se tornasse presidente do Legislativo.
foi uma vitória e uma derrota ao mesmo tempo, viu, meu amigo Marcelo? Sim. Porque Imagino. a vitória foi gratificante, muito boa, mas depois vimos com o passar do tempo que não era o momento. E com isso a gente teve algumas dificuldades, mas eu costumo sempre dizer que a gente aprende muito mais com as dificuldades e com os erros do que com as glórias, né? Sim. As glórias a gente chega depois de passar e se aperfeiçoar pelo caminho. E aí em 16 você se reelegeu de novo? Você vem consecutivamente desde 2008 se reelegendo? Não, e aí em 2016 a gente decide apoiar a Regina Mustafa, junto com o José Antônio Rodrigues, vice-prefeito. A gente montamos o Podemos. E com isso a gente foi apoiar a Regina, e eu costumo dizer, Marcelo, que a minha vida se define uma antes e uma depois de Regina Mustafa, em todos os sentidos, inclusive na política. Com a Regina eu pude entender que dá para fazer política de uma forma diferente, que eu tinha aprendido. E fui muito grato de poder fazer parte desse processo, apesar que a Regina não conseguiu desempenhar o trabalho necessário em Mirandópolis, passou por várias dificuldades, caçada, por doenças também, né? Foi quando ela descobriu o CA, né? Ela teve que se afastar, a gente passou por bastante dificuldade, depois teve também a cassação devido ao seu vice, mas ali eu tive a honra, eu perdi a eleição e aí foi a vez que eu mais ganhei, Marcelo, olha como que é as coisas. Fui tomar conta da autarquia, o SAEM, o Serviço de Água e Esgoto de Mirandópolis. Certo. E ali, graças a Deus, eu comecei a mostrar realmente quem era o Grampola e mostrar que a gente não era aquilo que às vezes pensavam, que ficou uma má impressão. A gente pôde fazer um trabalho de excelência. Por que má impressão, Grampola? Por que você acha que ficou essa má impressão? É que quando a gente foi candidato a primeira vez, né, o povo associou a gente numa mudança muito grande que a gente não conseguiu fazer. E com isso, as pessoas entenderam que o Grampola fazia parte de uma velha política. Né? E o tempo, graças a Deus, né, Deus com as suas perfeições, pôde mostrar que o Grampola não é um velho político. O Grampola é um menino novo, arrojado, presidente da Câmara pela segunda vez, tem história política em Mirandópolis, tem conhecimento, tem caminhos abertos em São Paulo, em Brasília, e no SAEM eu pude provar isso. Né? Peguei um departamento arcaico, que realmente ainda é até hoje. O SAEM precisa melhorar muito, Marcelo. Nós estamos em Mirandópolis precisando urgentemente trocar ou fazer uma nova rede de água. A nossa rede é muito antiga, é mais de 40 anos. Nós temos canos de ferros que com 2 polegadas, que hoje está com meia polegada. Nós temos 19 quilômetros de cano de amianto. Mas aí me diga o seguinte, você passou pelo SAEM. O SAEM melhorou com você ou não para estar na situação que está hoje? A prova que o SAEM melhorou é os funcionários, eu costumo dizer isso. Se você for lá hoje no SAEM e fizer uma enquete de quem eles gostariam no SAEM, ou um dos melhores diretores que passou pelaquela entidade, eles vão dizer o nome do Grampola. Eu peguei o SAEM faturando 2,5 milhões por ano. Eu entreguei o SAEM faturando 4,8 milhões. Então, os números são muito favoráveis a mim. Eu dei atenção à população de Mirandópolis, porque mesmo melhorando os números, nós ainda não temos um serviço de excelência. Nós precisamos de muito profissionalismo, muita gestão. Isso não é meu estilo. Só para voltar então ao raciocínio anterior, e aí você falou que ficou uma má impressão no passado, porque houve uma expectativa muito grande dos eleitores em relação que daquela legislatura não conseguiu mais daquela, por isso você não teria sido reeleito em 2016. Exato, eu acho que a prova aí você disso... vai para o SAEM, em 2020 você volta. A prova diz que é exatamente isso, eu não consigo me reeleger em 2016 porque a expectativa é outra que eu não consegui naquele momento, com certeza, né? Faltava experiência, faltava bagagem.
Mas isso foi um aprendizado, como eu te disse. Quando eu apoio a Regina e quando eu tenho a oportunidade de ir para o SAEM, ali eu mostro que eu sou gestor, ali eu mostro que eu tenho habilidades para lidar com, principalmente, eu tenho minha empresa particular, lidar com funcionários públicos são totalmente diferentes. Você tem que ter muita habilidade, você tem que entender que são esferas totalmente ao contrário. Você, o funcionalismo público, você não consegue chegar lá e às vezes exigir que ele faça o que simplesmente dar condições para que eles trabalhem felizes, para que o trabalho possa acontecer. Porque é o funcionalismo, Marcelo, que cuida de Mirandópolis. O prefeito é, como eu costumo dizer, é o técnico de futebol. Você pega um time, o mesmo time do Palmeiras não rendia o quanto rende hoje com o Abel, né? E a cidade é exatamente isso. O funcionalismo, às vezes, na mão de alguns gestores, ele rende muito mais. Na mão de outros, não. E é isso que faz totalmente a diferença no dia a dia da cidade. Nós precisamos ter isso. É por isso, então, que você decide agora... Aliás, na verdade, eu tenho que fazer a pergunta e não a dedução. Por que que agora, neste momento, você decide Exatamente a trajetória dessa história, né? Em 2016 eu não me elejo, em 2017 eu assumo a autarquia SAEM, fico até em 2020, janeiro de 2020, quando vem o Sodário, né? Que ele entrou um pouco antes, me manteve por alguns meses até vir um 2020. Eu saio do SAEM, monto chorando, vou trabalhar. E quando chega a eleição, todo mundo, você tem que voltar. Você sempre foi a mesma pessoa. Quando você é vereador, eu, do PP, tenho 131 votos. Então eu entendo que eu recuperei, né, a dignidade, assim, a confiança dos mirandopolenses. E ali eu começo um trabalho totalmente diferente de oposição que precisa. Um partido que é o maior hoje do Brasil, aí, né? A gente está muito bem representado. Tenho amizades, tenho deputados federais, deputado estadual. Tem um time que quer o Grampola em Mirandópolis e aí começa um trabalho diurnamente em busca desse objetivo. E com isso eu consigo trazer muitas Mirandópolis que tanto vale. E é por isso que eu resolvo a ser pré-candidato pela União Brasil, né? E junto com isso eu trago comigo o PDT, que é um partido também em Mirandópolis consolidado. O PDT que tem lá Zezé, Zanão, foi para Murilo Shimada, Carlos muito bacana, tem muitas pessoas boas, tem seus militantes lá. E a gente, com essa parceria, conseguiu um time muito forte. Tem mais partido aí? Por enquanto, não. Hoje a gente recuperar a dignidade de Mirandópolis. Mirandópolis vive o seu pior momento hoje. E nós precisamos muito recuperar Mirandópolis e nós conseguimos isso com união de todos. União de partidos, união de clubes de serviço, união com a sociedade, união com os funcionários públicos municipais, união entre poderes, que hoje não existe, essa união entre legislativo, executivo e judiciário. Nós precisamos unir realmente. Não vai ser o Grampola vai ser só o instrumento, viu, Marcelo? Tá. Eu quero ser realmente o instrumento de união para que a gente possa conseguir, junto ao governo do estado, junto à União, buscar o que Mirandópolis realmente está precisando. Para você ter uma ideia, Marcelo, tem alguns assuntos que me deixam muito triste. O governo gastou quase 10 milhões para fazer o fórum. Há quantos anos esse fórum está lá parado? E nós não conseguimos liberar ele.
Por quê? Hoje os júris são feitos na Câmara Municipal. O fórum está pronto em Mirandópolis? Há mais de 6 anos, se eu não me engano, há 8 anos o fórum está pronto. Tá. Com dinheiro, obviamente, público, veio dinheiro do governo. Tá. Nós, na época do Chicão, fomos várias vezes lá, pedi que fosse feito a via de acesso, que fosse feito o anel viário ali. Teve um projeto muito lindo. Naquela ocasião, em 2013, a gente desapropriou as áreas para que pudesse fazer a pista lateral. E com isso a gente, mesmo assim, até hoje, lutamos e não conseguimos liberar esse fórum. E vai ser com essa união que nós vamos conseguir isso. Isso não vai ser um mérito do Grampola, vai ser um mérito dos mirandópolenses. Vai ser um mérito de todo mundo que ama Mirandópolis. A gente tem mais problemas lá, Marcelo, para você ter uma ideia. Desculpa, só o Jonathan, ele fez o favor aqui de procurar no Agora na Região. Um abraço para o Eduardo, que é o dono do site noticioso lá de Mirandópolis, e ele achou aqui esta informação. O prédio finalizado do fórum em 2016, com investimento superior a 9 milhões de reais do governo estadual, a área total superior a 3 mil metros quadrados, não oferece condições de atendimento e acessibilidade. Este seria, de fato, o argumento para que o prédio não fosse... não dá para aceitar. Não dá. Aproveito e mando um abraço incansavelmente para que isso possa se tornar realidade, né? E é essa força que nós precisamos ter. É a OAB, é a parte pública, é os clubes de serviço. Nós precisamos ir lá e dizer ao nosso governador, é dinheiro seu, nosso, que está lá. Mirandópolis hoje, mas no final de semana, só para você ter uma ideia, chega sábado, domingo, feriados, após as 18 horas, acontece um roubo na casa lá do seu Zé. O meliante entra para roubar o seu Zé, a esposa dele, por algum motivo ali consegue conter esse indivíduo, e a polícia vai, que tem que pôr uma viatura, gastar o combustível dele para ir até Andradina. Pô, a gente é comarca, nós não somos distrito de Andradina, nós não podemos concordar com isso jamais, né? O INSS que não atende ninguém hoje em Mirandópolis, a gente entende que hoje a maioria dos atendimentos é feito por redes sociais. Mas todos os dias, como o INSS está abaixo aqui da Câmara Municipal, todos os dias nós se deparamos com pessoas idosas indo lá, que não está atendendo, e o prédio que está o INSS é do município. Como pode nós concordar com algo desse tipo? Então, Marcelo, nós precisamos muito, muito mesmo de uma gestão. Mirandópolis está necessitada de gestão. E é por isso que agora é o momento do Grampola. Eu acho que o Grampola está pronto. Eu acho que o Grampola tem bagagem política para isso. O Grampola tem time para isso. E o Grampola pede a união, pede a parceria. Você disse, há a chance de ter outros? Com certeza. Todos que queiram que Mirandópolis melhore, nós estamos à disposição para conversarmos. Perfeito. Bem, eu preciso te perguntar, eu pergunto para todo pré-candidato a prefeito que vem aqui de qualquer município, como é que, eu já sei a resposta, mas gostaria de ouvi-lo um pouco mais sobre isso, como você avalia a atual gestão, a gestão do Mirão. Você disse que é o pior momento da gestão de Mirandópolis, é isso? Por quê você avalia dessa forma? Vamos lá. É o pior momento porque realmente o Mirão e o Sodário, porque agora querem desfazer, né? A antiga sempre foi Sodário e Mirão. Devido aos últimos acontecimentos entre eles, que isso eu enxergo como falta de gratidão, porque o Mirão, nesse caso, deveria ter gratidão sim ao Sodário, porque o Mirão só está lá porque foi o Sodário que deixou a cadeira, que ganhou a eleição. O Mirão ainda não sabe seu potencial de voto. Né? E com isso tudo, com essa briga entre eles, Mirandópolis perde também. Mirandópolis começa a perder quando tem lá uma pandemia, que foi a fase mais difícil, não para Mirandópolis, para toda a região, todos os municípios. Né? Ali, quando começa a pandemia, a gente
tem uma briga do prefeito com o atual governador, que na época era o João Dória, né? E ali Mirandópolis começa a perder muito, porque muitas coisas que poderiam ter vindo não veio naquele momento devido à briga de cunho pessoal, de promoção, né? Mas passou. E o Sodário fez um bom trabalho em Mirandópolis, né? Mas eu entendo que poderia ter conquistado mais coisas, né? E quando o Sodário deixa a prefeitura para ser candidato a deputado, Marcelo, ele deixa o Mirão. E o que falta ao Mirão? O que falta ao Mirão realmente é isso, é diálogo, é conversas, né? A gente tem que entender que Mirandópolis vai estar sempre acima de quem quer que seja o prefeito. Mirandópolis não é menor que o Grampola, nunca foi menor que nenhum prefeito. Mirandópolis é maior que isso. E o Mirão perde a mão com isso, né? O Mirão, hoje nós temos, o Mirão tem lá o Hebe Aurora no chão, que precisa ser resolvido. O quê? A escola Hebe Aurora. Ah, tá. Né? Parece que ela está bem degradada. Muito. Né? E era um problema, Marcelo, de parte elétrica. Para que mexer com as paredes? Para que colocar as paredes no chão se você só precisa mexer com a energia? Né? Hoje, devido a isso, os nossos alunos do Hebe Aurora estão sendo jogados cada hora para um canto. No ano passado ficou numa escola particular. Esse ano está ficando onde era para ser o SEMPS que é o contraturno, os alunos que estudam de tarde, vêm de manhã para o SEMPS e assim sucessivamente. E com isso, o SEMPS que atendia mais de 300 alunos, mais de 300 crianças, hoje atende 100 e pouquinho. Mirandópolis tem uma deficiência de creches, né? Nós precisamos de creche, nós temos mais de 70 crianças esperando para estar na creche. E quando o pai e a mãe não têm com quem deixar, como faz? Deixa de trabalhar porque não tem aonde deixar seus filhos, e quando tem, deixa com o avô, deixa com um tio, deixa com uma pessoa de confiança. A gente precisa urgentemente suprir essa necessidade de creche. Então, a gente tem hoje uma malha asfáltica, olha, parece um queijo suíço. E agora o prefeito está decidindo fazer alguns asfaltos. Agora, às vésperas das eleições, né? Por que será que nós não fizemos um estudo e, em vez de nós só arrumar o asfalto, nós já não corremos atrás para conseguir fazer a nova rede de água? Porque a partir do momento que você faz uma rede de água, hoje Mirandópolis joga 50%, Marcelo, da sua água produzida, da sua água tratada, joga fora. Com percas visíveis e invisíveis, com furtos. Por que nós não fizemos? Não é razoável. A média do Brasil do Brasil, que já é alta, salvo engano, gira em torno de 40. Vocês jogam mais, metade fora. É Estou falando de 50, né? Mas há estudos que chegam a 60. Meu Deus. Então é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos mudar a realidade de Mirandópolis. Trocando a rede, tendo 2 quilos de água, tanto lá na Baixada como aqui em cima, porque a geografia é essa, né? Água de morro abaixo e fogo de morro acima, né? A gente vai conseguir diminuir o trabalho. Por quê? Porque a água, tanto 2 quilos, é aceitável. Vai acontecer de estourar a rede? Vai, mas com menos frequência. Hoje, estoura-se muito. Por quê? Porque não tem um controle. Chega a madrugada que não tem consumo, aquilo é uma pressão exorbitante. Quando o Grampola fala, tem gente aqui no meu WhatsApp fala, mas não é litro, é que ele está se referindo à pressão da água, tá bom? Isso, é 2 quilos de pressão. Né? Exato. Então, Mirandópolis hoje precisa urgentemente, Marcelo, por que é a pior gestão? Porque nós precisamos urgentemente de reformas. Nós temos uma dívida milionária com o IPEM, com o Instituto de Previdência. Hoje alega uma dívida de 100 milhões. Nossa Previdência está muito bem cuidada, está saudável. Né? No ano passado, só de rendimento, teve mais de 10 milhões de resultados positivos. Mas nós precisamos fazer essas reformas no nosso município. Se nós queremos que o nosso município volte a ser referência para de reforma previdenciária, de reforma tributária, nós precisamos urgentemente mudar o nosso código de postura. E isso não acontece. E é por isso que nós estamos onde estamos. Essa gestão que ficou atrás de atacar, de achar culpados, de achar quem roubou, quem não roubou,
não trabalhou. Perdeu, né? Perdeu o resultado, perdeu a credibilidade. Nós precisamos urgentemente mudar essa realidade. Nós gastamos, Marcelo, hoje, na nossa saúde, Marcelo, era para nós gastarmos 13 milhões de reais para atender os 25% que precisa ser gasto na saúde. Nós estamos gastando 28 milhões. É mais que o dobro. E tem uma saúde boa. A gente precisa de gestão. O problema não está sendo o que está sendo gasto. Está sendo gasto mais que o dobro. Mas nós não temos gestão. Vou colocar o Jonathan Alves na conversa, mas é o seguinte, vou avisar os dois. Nós temos 5 minutos e eu ainda tenho mais pergunta para fazer, então vamos acelerar. Então, para mim, algumas questões sobre, por exemplo, você citou educação, saúde, algumas reformas e até algumas negligências aí, imagino, da gestão municipal. Você já tem elaborado um plano de governo firme, como também uma equipe, como você mencionou no começo da entrevista, sobre a questão da união. Então, você tem fazendo essas pontuações, você tem já um plano de governo? Boa pergunta. Sim, estamos elaborando nossos planos de governo e com pessoas técnicas, viu, Jonas? Não é só o que o Grampola quer. Veja bem que legal. União Brasil foi lá e buscou uma parceria com a causa animal. Eu não entendo de causa animal. Quem entende é a Fabi, é a Renata Dalla, é a Dominique. Essas pessoal, sim, vive isso na pele. Tem todas as pessoas que são lá colaboradoras, que tem 50, 60 gatos, 30 cachorros. Nós precisamos escutar quem, Jonathan? Esse povo. Então, não tenha dúvida, causa animal vai ser elaborado pelos criadores de animais, pelos protetores de animais. A parte de saúde vai ser elaborada por médicos, vai ser elaborado por pessoas técnicas. E nós temos esse plano, um plano lindo, é uma pena que nós não podemos agora, nesse momento, já estar divulgando, vai ter um momento para isso, mas nós temos um plano de governo feito em várias mãos. Não é um plano de governo feito para agradar o Grampola, não. É um plano de governo feito para agradar Mirandópolis e a realidade que Mirandópolis precisa. Esse plano de governo não tem como eu disse, pode ser o Grampola, pode ser quem for o próximo prefeito, ou ele faz as reformas necessárias, ou nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Vou fazer mais 2 perguntas, vamos lá. A primeira é o seguinte, Grampola, você tem algum levantamento, alguma pesquisa, seja feito por você ou informação de outros, que fala de como é que está a sua posição nessa pré-campanha contra os outros candidatos? Devo lembrar quem são aqui em Mirandópolis por enquanto, e é o que se diz na cidade, que tem o Mirão, atual prefeito, ele tem ali 2 partidos juntos com ele, PSD e Solidariedade, também diretor de obras Isso. Do Sodário, não é? O Lucas Gonzalez está com Republicanos e PL. E você, Brasil, como é que você está errado para eles? Olha, Marcelo, pesquisa, todo mundo tem a sua, né? A minha eu estou bem, na do concorrente às vezes eu não, né? Então, às vezes tem concorrente que pede pesquisa para se enganar. A gente não, a gente realmente está fazendo isso, correndo atrás de ter pesquisas verdadeiras, estudo do que realmente Mirandópolis espera hoje, os mirandopolenses esperam hoje do chefe do Poder Executivo. Eu posso te dizer que eu estou muito bem, obrigado, graças a Deus. Haja visto o time que foi formado, haja visto que hoje a gente tem o Carlinhos da usina, que sempre foi atuante, foi ex-vereador, foi presidente de Câmara. Nós temos a Rosa, esposa dele, que vai somar muito conosco. Nós temos o Carlos Everton, que foi ex-vereador. Nós temos Nivaldo Ribeiro, ex-vereador, Paraíba, ex-vereador. Nós temos Mônica Igiche, vereadora. Nós temos Afonso, vereador. Nós temos Roberto Gonçalves, vereador. Nós temos Chutudo, vereador. Nós temos Joelma, suplente de vereador. Nós temos um time seleto. Nós temos Zanão, ex-prefeito. Nós temos Zezé, ex-vice-prefeita. A gente tem um grupo muito forte. Isso prova. Isso aí não é mérito do Grampola, é mérito de um projeto, é mérito de um time. E eu, Marcelo, ainda acredito que desses 4 nomes, lógico que as pesquisas são feitas dentro desses 4 nomes, mas eu ainda acredito que a gente, com jeitinho, com conversa, vai conseguir aí
tirar alguns ainda e vir para apoio desse projeto lindo que temos para Mirandópolis. Muito bom. Quero concluir com uma pergunta que não é minha, eu recebi, porque aqui existe interação com o público, eu recebi um questionamento que eu, na verdade, sabia que existia a situação, mas não toquei e é muito importante. Então é o seguinte, tem uma CPI para ser votada, uma CPI da saúde, salvo engano. Esta CPI pode acabar com a cassação do Mirão. E vale lembrar que em Mirandópolis, onde existem 9 vereadores, o Mirão consegue a proeza de não ter a maioria deles. A pergunta que fica é a seguinte: num caso de cassação do Mirão, você, como presidente da Câmara, assume a prefeitura. Do ponto de vista moral, não é um peso. Olha, a Câmara, que tem o Grampola como presidente, cassou o atual prefeito para que o Grampola assuma a chefia do Executivo e faça a sua campanha para se tornar prefeito eleito? Com certeza. Realmente existe hoje uma CP, que foi a primeira CP, votada. Não é CPI, CP. Tem a CP porque a CPI, e tem a CPI também andando junto. A CPI é mais... A CPI é para apurar, né? Sim, de investigação. Só que existe uma CP hoje na Câmara Municipal, porque o denunciante, que é um homem do bem, é o Afonso Carlos Uim, vereador, presidente da Câmara no passado, agora recente, né? Foi o nosso segundo presidente, se eu não me engano, em 2022. Ele descobriu que o nome dele estava envolvido numa falcatrua que é do CAPS, né? O Afonso, que nunca teve problemas mentais, nunca teve atendimento ao CAPS. Centro de Apoio Psicossocial. Exato. Ele foi descoberto que no prontuário dele, existia que ele foi atendido pelo CAPS. Que ele teve crise de depressão moderada, que ele passou por terapeuta ocupacional. Então, e nisso começou essa CP, meu irmão, porque houve a denúncia na Câmara Municipal. A gente não ia abrir a CP, a gente pediu requerimentos ao prefeito. E nos requerimentos o prefeito disse lá que foi 406 inserções, que foi um equívoco. Você me desculpa dizer, equívoco é 20, 30. 406 é prática. E ele assumiu que houve essas 406 inserções no sistema. Nós estamos vendo aí o Bolsonaro respondendo por ter inserido... cartão de vacinação. Cartão de vacinação, que é uma barbaridade, mas nós estamos vendo isso na esfera federal, né? E lá ele assumiu que houve essas 406 inserções no sistema de saúde. Ou seja... dinheiro saiu e foi para alguém. E ele disse que não teve danos ao erário. Ele disse, o prefeito assumiu lá no requerimento, na resposta ao requerimento, que não teve danos ao erário. E que já tinha sido resolvido e que ele tinha aberto uma sindicância. Isso em 2023. 2024, por sei lá o que, o Afonso descobre que o nome dele está no sistema como paciente CAPS. Ele, que nunca compactuou com nada de errado, chegou até a Câmara e disse aos vereadores: olha, eu não quero saber o que vai acontecer. Simplesmente eu vou provar minha honra, eu não tenho nada com isso. Estou indo fazer o boletim de ocorrência e vou vir com a denúncia à Câmara Municipal. Consequentemente, descobrimos mais 2 vereadores que também teve o nome inserido. E se acontecer, infelizmente, eu nem voto, eu não faço parte, eu me afastei desse trabalho. Quando começa a CP, eu me retiro de plenário, porque eu não quero que ninguém pense que eu gostaria que isso acontecesse. Para mim é muito difícil, porque eu vou pegar uma cidade falida, que carregou de 2023 para 2024 5 milhões de reais de restos a pagar. Eu vou pegar uma cidade que não está pagando os comerciantes, eu vou pegar uma cidade que não está pagando, muitas vezes atrasando o próprio Ciesp. Então, para mim é difícil. Mas eu sou presidente da Câmara. E se Deus quis assim, e se o erro do Mirão levar a isso, eu não posso fugir disso. Eu tenho que assumir. De fato, diante de uma denúncia, a Câmara não pode prevaricar, né? E isso vai ser definido pelos vereadores lá. Eu não faço parte de comissão, não faço parte de votação. Quando começa esse assunto, para ninguém achar que eu quero me interferir nisso, eu me ausento e deixo na mão deles.
Meu caro, são 9 horas e 25 minutos, a gente precisa ainda fazer alguns sorteios e encerrar o programa. Quero te agradecer muitíssimo, Grampola, pela sua vinda aqui. Vamos ver, provavelmente o prefeito ele queira vir também para se defender, os microfones estão abertos, já recebi o Jorginho aqui, fica aqui a informação da Jovem Pan, o Lucas também se quiser vir, não tem problema nenhum. Sábado nós começamos um programa exclusivamente de entrevistas políticas, então também vai ter mais oportunidade. Com certeza até a eleição a gente vai falar, se o Grampola continuar aí na pegada e de pré-candidato virar candidato. Sucesso na jornada, bom trabalho, bom dia. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, uma honra estar aqui. Tenho acompanhado as suas entrevistas, né? Acompanho você, sei do seu profissionalismo e isso que nos deixa bastante confortável de estar aqui. A gente sabe que aqui é realmente ímpar, é com transparência e todo mundo tem o direito de dizer aquilo que realmente pensa, aquilo que realmente almeja. Mais uma vez, obrigado, Jonathan, obrigado, Marcelo, uma honra estar aqui e quando quiser, estou à disposição para voltar. Perfeito, é isto. Grampola falando com a gente aqui, já são 9 horas e 26 minutos, vamos encerrar o programa então?